E sejam muito bem-vindos a mais um treinamento de empresários. Toda quinta aqui no YouTube eu trago um conteúdo prático, extremamente profundo para você dobrar os lucros da sua empresa. Você que é dono de empresa, você que é o meu caríssimo boss que me acompanha aqui, sabe que o conteúdo é realmente transformador. Você precisa prestar atenção, entender, aplicar e colher os resultados na sua empresa. Hoje nós vamos falar aqui os primeiros passos para você ter uma gestão financeira profissional na sua empresa. E não dá para ter lucro, crescimento, realização profissional na empresa sem uma gestão financeira de alto nível, uma gestão financeira profissional. E hoje eu vou falar os primeiros passos para você ter essa gestão financeira profissional na sua empresa. Vamos que vamos, bora para cima para mais um treinamento de empresários. E olha, já curte aqui esse vídeo, tá certo? Para a gente aparecer para mais pessoas, ajudar mais empresários. E se inscreva aqui no canal, você que você não inscreveu, nunca se inscreveu, se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum treinamento de empresários. Pessoal, então, vamos lá. Gestão financeira profissional na sua empresa, tá? Uma gestão financeira que tem como objetivo obter lucro na operação, construir caixa e gerar crescimento, né? Porque esses são os fundamentos do negócio que eu sempre falo aqui. Primeiro você vai lá e gera valor, vende para o cliente, entrega o que prometeu, mas você precisa obter lucro, construir caixa e usar esse caixa para fazer a empresa crescer. Sem isso, não dá para ter resultado, não dá para ter crescimento. Tem uma frase famosa do Peter Drucker, né? Um guru, um dos maiores gurus de gestão do século passado, que ele falava: o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então a gestão financeira, primeira coisa, ela tem que embasar, conhecer, entender o que está acontecendo para depois buscar formas de melhorar. E nós vamos falar aqui hoje uma estrutura, os primeiros passos. Vamos dividir em dois grandes blocos, tá? Esses passos, mas você vai entender, sair desse vídeo entendendo como ter uma gestão financeira profissional na sua empresa. Porque gestão financeira não basta colocar uma pessoa que você confia e essa pessoa realizar pagamentos e cuidar das transferências do caixa. Não. Gestão financeira tem que ter competência para saber o que precisa ser feito, tá certo? Então vamos lá. Seguinte, pessoal, indo direto ao ponto que vamos aprofundar nesses passos. Primeiro passo para você ter essa gestão financeira, o primeiro bloco aqui é a organização financeira. Temos que organizar a casa, acabou a bagunça. Sua empresa não vai crescer enquanto tiver um caos, uma bagunça financeira. Eu vejo muito dono de pequena empresa ali que tem 5, 6, 7, 8 funcionários que comete um tanto de bagunça, um tanto de erros financeiros que é um completo caos. Mas eu não vejo empresas que têm 15, 20, 25 funcionários, tá? Já tem mais estrutura, cometendo esses erros. É clara a separação do erro que o micro, migrando para o pequeno empresário ali comete, né? O pequeno ali no início, e que o pequeno para o médio já não comete mais. E eu me pergunto, né? Alguns se perguntam, na verdade, será que a empresa cresceu e a pessoa teve que parar de cometer esses erros na gestão financeira, teve que acabar com essa bagunça financeira? Será que é por isso? E a resposta é não. Na verdade, o dono da empresa primeiro melhorou a gestão financeira e aí ele cresceu. Não é porque cresceu que teve que melhorar a gestão financeira. Ele cresceu porque melhorou a gestão financeira. Entre outras áreas, obviamente, né? Mas a gestão financeira de alto nível, a gestão financeira profissional, é um requisito para a empresa crescer, porque precisa gerar lucro, precisa construir caixa, precisa provocar crescimento intencionalmente. Não tem outro caminho. E aí, para ter organização financeira, primeiro passo, como é que começa a organização financeira? Primeiro a gente precisa entender, partir desse pressuposto de o que não é medido não pode ser melhorado. Então a gente tem que conhecer bem os números, conhecer margens, conhecer custos, conhecer despesas, conhecer lucro, conhecer profundamente os números. Vou falar disso ainda. Só que tem um pecado capital da gestão financeira que acaba com tudo isso, que impede que tudo isso se realize, que é o seguinte, e olha só, talvez você cometa ele e você já vai tomando uma aqui de início, que é misturar as despesas, as contas, os gastos da pessoa física e da pessoa jurídica.
quando o dono mistura o dinheiro dele com o dinheiro da empresa. Seja porque, mas eu estou pagando uma conta da empresa aqui, aí a empresa paga uma conta minha aqui, ou eu estou comprando umas coisas minhas aqui na conta da empresa, no cartão da empresa, enfim. Dinheiro do dono não pode misturar com o dinheiro da empresa, senão haverá vazamentos que anularão o controle financeiro por completo. Você não vai saber margens, despesas, custos, tudo vai virar uma bagunça. Seu relatório vai ter sempre mas isso aqui desconsidera, mas inclui isso, mas desconsidera isso. E vira uma bagunça. Aí não funciona, tá? Então, você precisa separar tudo. Acabou a bagunça, separar tudo do CNPJ e do CPF. Dinheiro do dono é do dono, gastos do dono são do dono. Dinheiro da empresa, gastos da empresa são da empresa. O dono só pode tirar dinheiro da empresa para ele de duas formas. O prolabore, que é a remuneração mensal fixa do dono, com data e valor fixo, compatível com valor, com médias de mercado, compatível com o momento da empresa. E a outra forma de tirar dinheiro é a distribuição de lucros, tá? De tempos em tempos, periodicamente. Se a empresa deu lucro, com base num planejamento estratégico, o dono pode decidir tirar parte daquele lucro para ele, né? Desde que esteja em caixa. Tá? Então essas são as formas, tem que ser organizado, controlado, não pode ter uma bagunça, mistureba financeira. Então esse é o primeiro passo para você organizar as finanças, e sem isso aqui nada funciona. Tá? Você nunca vai ter uma gestão financeira profissional se isso acontecer na sua empresa. O segundo passo para melhorar a organização financeira e para ter essa gestão financeira mais profissional é que, basicamente, tudo que entra e sai da empresa precisa ser registrado, em primeiro lugar, e categorizado em segundo lugar. Vou explicar, né? O registro por quê? Porque se o dinheiro entrou e você não registrou, você não lembra que ele entrou, não consta no relatório, não é contabilizado. Se o dinheiro saiu e você não registrou, não entra no relatório, não é contabilizado como custo. E aí atrapalha todas as margens, né? Fica um falso lucro, ou para cima ou para baixo. Então você precisa registrar tudo o que acontece. Tudo que acontece. O controle financeiro só existe se fizer isso. Só que aí, não basta registrar de qualquer jeito, né? No caderninho aqui, ou num caderninho muito organizado, ou de qualquer jeito numa planilha, ou num sistema. Tem que pensar como registrar isso. Tá? O que acontece? No mês financeiro de uma empresa, acontece dezenas, centenas, com o tempo milhares, dezenas de milhares de movimentações financeiras. Muitas entradas, muitas saídas de todos os tipos. Né? Se a gente fosse colocar tudo o que aconteceu numa lista, daria várias e várias e várias páginas de entradas e saídas. Dia tal isso, dia tal aquilo, e várias páginas. Né? Obviamente, sua empresa ainda num porte menor acontece menos, mas 1, 2, 3, 4, 5 páginas de movimentações talvez aconteça. E aí como é que faz gestão financeira, tem controle financeiro, analisa dados se for essa quantidade de informações interminável? Como seria analisado? Não teria como. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse volume de dados, que são todas essas movimentações financeiras que aconteceram, e agrupar. E a gente agrupa com base em categorias. E essas categorias vêm de uma coisa que chama plano de contas e plano de receitas. Não se preocupa muito com os termos técnicos, mas é basicamente você pegar assim, quais são os meus gastos fixos aqui na empresa? Aluguel e estrutura, salários, prolabores, encargos trabalhistas, contabilidade, agência de marketing, prestadores de serviço. Você vai agrupando. Quais meus custos variáveis? Embalagens, taxas, comissões, tanana. Isso são as categorias. Então, quando você for registrar, seja na planilha, seja no sistema, você vai colocar assim, na data tal, aconteceu essa saída desta categoria, tá certo? Aí, quando você for puxar para o relatório, você consegue acumular e ver assim, bom, quanto eu paguei de comissões esse mês, quanto eu paguei para prestadores de serviços terceirizados, quanto eu paguei de despesas fixas, de gerais, aqui, aluguel, limpeza, etc. Você consegue agrupar nas classes que você quiser, em classes, subclasses, grupos.
Tá? E aí você permite o quê? Conhecer os seus números, que é o próximo passo aqui. Então você separou tudo do CPF e CNPJ, primeiro passo. Passou a registrar e categorizar tudo que acontece, segundo passo. O terceiro passo é conhecer os números atuais. Tá? Para registrar e categorizar tudo que acontece, você precisa de uma planilha ou de um sistema. Então, se você não usa um sistema ainda, não pode pagar por um sistema fixo, com valor fixo mensal ainda, comece de uma planilha. Uma planilha vai te ajudar bastante até certo ponto. Depois de um tempo, você precisa de mais confiabilidade. Precisa garantir que o dado não foi digitado da forma errada. Precisa garantir que não vai ser alterado depois, por engano, por erro. Tá? Então, o sistema dá mais confiabilidade, mas a planilha te permite ir muito longe numa empresa. Tá? Até um bom porte, assim. Se você precisa de uma planilha, me marca no Instagram, esse post aqui, me manda um direct, que eu vou te arrumar uma planilha prontinha, tá bom? Vou te dar um presente, mas me marca no Instagram assistindo esse treinamento de empresários aqui. E aí, terceiro passo, conhecer os números. Como é que a gente conhece os números? Você vai constantemente olhar para eles, olhar os relatórios, olhar o que está acontecendo e tem que saber na ponta da língua qual que é o faturamento, qual que era a meta de faturamento, qual que foi o faturamento real. Saber na ponta da língua suas despesas fixas mensais, quanto que você paga todo mês, faça chuva ou faça sol. Quantos por cento de custos variáveis você precisa gastar para gerar receita, né? Para gerar 100, 200 reais, R$1.000 de receita, quanto você precisa percentualmente gastar de custo variável. Que aí você vai conhecer sua margem bruta, tá? Não se apegue em contas agora, mas entenda, você precisa conhecer os seus números macros, margem líquida de lucro. Como é que você não conhece sua margem líquida de lucro? Tem que conhecer. Tá? Isso é possível se você tiver isso registrado, categorizado em relatórios, para que você olhe com frequência e você passe a ter intimidade com os números e sua cabeça vai funcionar estrategicamente para melhorá-los. Certo? Você vai conseguir ter um pensamento de melhorar os números. Esse é o terceiro passo. O quarto passo para ter organização financeira é precificação calculada, precificar com base em números, precificar de forma intencional, tá? E não machismo, não conta tirada do sovaco, não inventar. Essa ação ela é fundamental para o pilar lucratividade da gestão financeira. A precificação, o preço é o fator que mais impacta nos lucros, seja para cima ou seja para baixo, se você precificar errado. E precificar errado, anota essa frase aí, precificar errado é o início do fim, Então, seus lucros podem zerar por causa de um preço errado, pode ser prejuízo por causa de um preço errado. Então você tem que precificar com base em números, tá? Não vou falar como precificar aqui, mas você precisa ter seus custos, suas despesas e sua margem desejada em mãos para que você consiga calcular seu preço do seu produto, do seu serviço, mesmo que você tenha um mix variado de produtos e serviços, você tem que fazer isso, porque isso é uma decisão financeira importantíssima para a sobrevivência e crescimento do seu negócio. Então esses 4 primeiros passos completam o bloco organização financeira. Separar tudo do CPF e CNPJ, registrar e categorizar tudo que acontece, conhecer os números, precificar de forma calculada. E aí a gente vai para o segundo bloco aqui, para você ter uma gestão financeira profissional na sua empresa. Quais são os primeiros passos? Primeiro, ordem na casa, organização financeira. Segundo, vamos estabelecer agora rotinas operacionais e de análise. Tá? A gestão financeira exige disciplina, exige rotina, exige análise, exige agir intencionalmente, tá? Então a gente tem que ter ordem, porque para você registrar e categorizar tudo, você precisa de controle, você precisa dedicar tempo, dedicar energia, precisa de produtividade na sua gestão financeira. E dependendo do porte da sua empresa, às vezes é só você, ou você tem uma pessoa, ou você tem um estagiário, ou você tem 2 pessoas, mas ainda é pouco. Enfim, financeiro geralmente são equipes enxutas, então temos que ser produtivos. Primeira coisa, você vai estabelecer rotina de contas a pagar e de contas a receber. Tá? Um momento, talvez uma vez por semana no início, ou 2 vezes por semana,
o momento que você vai sentar, ou o responsável pelo seu financeiro vai sentar e vai pagar todas as contas que tem que pagar naquela semana, ou naquele, ou mesmo que seja 2 vezes por semana, pagar naquele momento, né? Então, vai ficar mais organizado, porque ela vai pagar todas as contas, beleza, como é que começa? Vou ali organizar todos os boletos, vou agendar, vou entrar no sistema, vou carregar esses boletos no sistema, vou pegar a aprovação, vou realizar o pagamento, vou conciliar, vou registrar na planilha no sistema, vou, na verdade, conciliar depois. Pronto, fez ali os 7, 8, 10 passos que representa a realização de um pagamento. Ao invés de todo dia fazer ali, fiz um pagamento hoje, aí fez um outro pagamento ali, aí fez mais um, aí fez outro. O que acontece nessa correria? Não consegue registrar, não consegue categorizar, não consegue fazer tudo da forma organizada que precisa ser feito, porque toma todo o tempo, né? Aí atrapalha. Então você ajusta em blocos, isso é uma estratégia de gestão do tempo que chama time blocking. Você compila todos os pagamentos em um momento da semana ou em 2 dias da semana. E o mesmo para o contas a receber, que é o quê? Cobranças, acompanhamento dos recebimentos. Você vai uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, olhar ali os seus recebimentos no cartão, tá tudo certo, os recebimentos no Pix, tá tudo certo, registrar na planilha ou no sistema, conciliar. Conciliação é fazer a identificação. Se o sistema está batendo com a planilha, quer dizer, se o banco está batendo com a planilha, ou se o banco está batendo com o sistema financeiro que você tem. 2 vezes por semana, você faz esse processo. Você vai ver que depois que sua empresa tiver muitas movimentações financeiras, você tem que conciliar, registrar, categorizar todos os dias. Alguém do seu financeiro vai fazer isso, né? Você não, claro. Então, primeira coisa, estabelecer rotinas de contas a pagar e contas a receber. São rotinas operacionais para te dar produtividade e manter a organização que a gente vai estabelecer no passo anterior, né? Você precisa disso para conseguir manter a sua organização. Segundo passo sobre rotinas é rotinas de relatórios financeiros mensais. Rotinas de relatórios financeiros mensais. A gente falou de você conhecer os números. Você vai conhecê-los se você constantemente acompanhar no detalhe esses números. E com base nesse acompanhamento, você vai olhar um relatório financeiro ali. Com base nesse acompanhamento, você vai definir ações para melhorar o seu financeiro em 3 áreas. Tá? Todo mês, você vai olhar um relatório financeiro, vai definir ações para 3 áreas, que são os 3 pilares da gestão financeira. Controle financeiro. Então, você olhou o relatório, você vai falar assim, precisamos melhorar o controle financeiro. Vamos ajustar essa categorização aqui, vamos ajustar essa rotina de contas a pagar, vamos ajustar a precificação, vamos ajustar a forma como a gente faz a precificação. Enfim, você vai entender que seu controle financeiro precisa melhorar e constantemente você vai definir ações para melhorá-lo. O segundo pilar que você vai definir ações para melhorar é a lucratividade. Você vai olhar seu relatório e vai entender, olha, meu lucro foi baixo porque eu precisava vender um volume maior deste item, ou este item não tem volume suficiente para gerar lucro. Então você vai ações para mudar o mix. Olha, meu lucro foi baixo porque meu preço está errado. Ajustar preço. Meu lucro foi baixo porque meus custos variáveis estão altos. Melhorar a negociação. O meu lucro foi baixo porque minhas despesas fixas estão altas, percentualmente aqui, com base no meu histórico. Então, vou ter que melhorar a eficiência, engajar o time, estabelecer processos de mais qualidade, mais eficiência, enfim. Com base nos relatórios financeiros, você vai definir ações para melhorar o controle e a lucratividade. E o terceiro pilar, melhorar o caixa, tá? Porque você vai olhar o relatório e vai entender se você está gerando caixa ou não. Às vezes você lucrou, mas o dinheiro está todo no estoque, você pegou esse lucro, comprou de estoque, o dinheiro está parado, ou o dinheiro está no contas a receber, você vai receber parcelado, vai receber com 30 dias. Então você vai definir ações para melhorar o seu caixa. Não vou entrar muito em como fazer aqui, mas defina uma rotina mensal de uma vez por mês, olhar um relatório financeiro, entender ali o que aconteceu, entender os números e definir ações para melhorar controle, lucro e caixa. Tá certo? O terceiro e último passo para você estabelecer, nesse estabelecimento de rotinas aqui, o terceiro e último passo é você acompanhar o fluxo de caixa.
ter uma rotina no mínimo semanal de acompanhamento de fluxo de caixa. E essa avaliação constante, ela pode ser decisiva para a sobrevivência da sua empresa. Tá? Principalmente o fluxo de caixa projetado. Mensalmente você vai fazer o relatório financeiro, você vai olhar lá o relatório de lucro, o relatório de caixa, entender o que aconteceu para trás. Agora, essa que eu estou falando de acompanhar o fluxo de caixa é entender o comportamento do caixa para frente, com base nas compras que você está fazendo, com base nas suas projeções de vendas, com base nas suas despesas fixas mensais, nas contratações, na ampliação que você está fazendo, de todos os gastos que você está tendo projetados no tempo e com a projeção de vendas previstas, como o seu caixa vai se comportar. Você tem um saldo no banco hoje. Tem tanto de saldo. Quanto vai estar seu saldo daqui 30 dias, daqui 60 dias, daqui 90 dias, 120 dias, 180 dias, um ano, com base nas previsões de receitas e despesas. Está em escala no mínimo semanal. Então você vai saber assim, na terceira semana de fevereiro, na quarta semana de março, eu vou ter tanto de caixa, porque minha projeção de venda é essa, minhas projeções de despesas são essas. Obviamente, quanto mais perto você vai chegando da previsão, né? Quanto mais curta é a previsão, mais precisa é. Mas você vai colocando isso para que você tome decisões do tipo, posso contratar ou não? Posso abrir outra loja ou não? Posso comprar à vista do fornecedor nesse momento ou não? Em quantas parcelas posso comprar isso? Quanto preciso vender no próximo mês para conseguir pagar tudo isso que eu estou fazendo? E aí você faz seu planejamento, suas decisões financeiras com base nisso, tá certo? Então, recapitulando, rotinas operacionais de análises muito simples. Uma vez por semana, agrupa contas a pagar e contas a receber. Uma vez por mês, olhar os números financeiros, olhar os relatórios financeiros, entender o que aconteceu e definir ações para melhorar o controle, o lucro e o caixa. E, semanalmente, acompanhar o fluxo de caixa projetado, o fluxo de caixa previsto, para entender o comportamento do seu caixa no futuro e tomar as suas decisões semanais ali, constantes, que você precisa tomar. Então, 2 blocos: organização financeira e estabelecimento de rotinas operacionais e de análises. Esses 2 conjuntos de tarefas são os primeiros passos para você ter uma gestão financeira profissional na sua empresa. E não dá para ter lucro, não dá para ter construção de caixa, não dá para ter crescimento sem uma gestão financeira profissional. Então, aplica na sua empresa, que isso vai impulsionar e vai acelerar o seu caminho para você dobrar os lucros da sua empresa. Se você gostou, curte aqui, deixa um gostei, deixa um like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal para acompanhar os próximos treinamentos de empresários. Toda semana, toda quinta, a gente está aqui trazendo conteúdo para você dobrar os lucros. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, boss.